manutencistas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Manutencast, o primeiro e mais completo podcast de manutenção predial. E antes de começar, gostaria de agradecer os patrocinadores, porque sem vocês isso aqui não funcionaria. Muito obrigado de verdade. Estou aqui hoje num stand de vendas, poder conversar com o Murilo e com o Miguel sobre tecnologia. Vamos falar sobre energia fotovoltaica, cara. Tudo aquilo que você quer colocar no seu condomínio, você tem dúvida, você não sabe por onde começar. A gente vai discorrer um pouco exatamente sobre esse assunto hoje. Espero que você goste e se por acaso tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que esses caras vão responder com certeza. Sem dúvida. Murilo, obrigado, irmão. Miguel, obrigado, cara. É nossa. Obrigadão por estar aqui. Falando de um assunto que, assim, é a tendência, né? A gente vive isso muito no mercado. O mercado condominial sempre tem esses momentos, já é tendência de portaria virtual, já foi, não é mais, mas num passado, há uns 3, 4 anos atrás, era uma tendência. Sim. E agora a gente vive isso com a energia fotovoltaica, com a energia solar, que ainda é uma tendência, só que eu acredito, e aí eu quero ouvir de vocês, óbvio, né, que daqui a uns 3, 4 anos isso já vai ser algo comum dentro dos prédios. Com toda certeza, não tenho dúvidas disso. Em relação à Intelbras mesmo, que a gente é a marca que a gente trabalha, é o segmento que mais cresce na fábrica, cara. Solar. Com certeza, não tenho dúvidas disso. Não só na Intelbras, mas no contexto geral, é o segmento que mais cresce no Brasil, né? A gente começou lá em 2020, mais ou menos, com 10% de energia fotovoltaica no Brasil e hoje está em cima de 30%. Então, hoje se resume a 30% de energia solar, os outros 70% é eólica, enfim, né? Vai se misturando um pouco em relação a isso. Em relação ao condomínio, hoje é o que mais pede pra gente, creio, né, Murilo? São, claro, residencial, mas o que tem demanda bastante pra gente é condomínio. Custo-benefício, cara... É incrível, cara. Eu boto fé mesmo. Sim, ano passado teve um levantamento de dados onde a energia solar já tinha superado a eólica aqui no Brasil. Então, estava entre 30% de energia solar, a eólica estava batendo 28% ali. Então, já vem crescendo exponencialmente já tem um tempo. É porque é mais simples, acredito eu, de instalar. Porque a eólica, você precisa ter aquela turbina que, cara, você olha na televisão, parece que é pequena, mas é imenso, Sim. É um negócio gigante. Você só funciona direito lá no Nordeste, que é onde tem vento, ou na área costeira, que é praia. Igual aqui, São Paulo. Cara, aqui quase não venta, velho. Exatamente. Não tem como a gente colocar um eólico aqui. Você precisa de uma estrutura muito grande, né? E faz pouco sol no Brasil, graças a Deus, né? Eu não sou a pessoa de energia, saca? Então peço desculpa se tem algum especialista ouvindo isso, mas eu acho que em São Paulo não funciona a eólica, cara. Cara, eu acho que para funcionar a eólica no São Paulo tem que ser algo muito específico. Isso. Porque, como você falou, é uma turbina. Então, para levantar aquilo, e fora imenso, o desmadamento em si, né? Tipo, falando em relação a meio ambiente em si, para você colocar uma energia eólica, de certa forma você vai ter que desmatar alguma parte para colocar aqui em São Paulo, algum interior de São Paulo para colocar. Exatamente. São Paulo capital esquece. E eu nem sei se tem vento. E aí, se tiver alguém aí especialista, nem sei qual que é a área que o cara é especialista, eu acho que não tem a quantidade de vento necessária que justifique o investimento de você colocar uma eólica. Porque quando você vai fazer um parque eólico, de novo, não sou especialista, eu acredito que deve ter um estudo gigante lá, o cara vai olhar o fluxo do ar, a corrente, a intensidade, quantas vezes por dia, para ver se faz sentido fazer aquele investimento, né? Exatamente. Sim. E investimento mesmo, como eu falei, né? No Brasil faz pouquíssimo sol, gente. Muito pouquinho, graças a Deus. Ainda aqui bem tá fazendo sol no inverno, tá fazendo sol. Então, em relação a custo-benefício, cara... E aí eu tenho uma pergunta que nem sei se... Enfim... É verdade que nem precisa estar sol, só ter a claridade ela já funciona, cara? Verdade. Exato. É verdade. Porque em si não é os raios solares, é a irradiação solar que precisa ter. Isso. Então, quando está nublado, você vê aquele solzinho meio fraco, que normalmente na praia a gente fala com aquele mormaço que tem. Já está carregando. Já está carregando. Você vai para a praia, mesmo com nuvem, e você ficar lá na praia, com certeza você vai se queimar. Sim, você vai se queimar, totalmente vai se queimar. Então, não é o sol em si, necessariamente, né? Como eu bem disse, é a irradiação solar. Então, por mais que não esteja o sol, vai ter o calor ainda. E o módulo fotovoltaico é isso, né? É a captação de calor, ele capta a captação de calor e transforma em energia. Então, não é a luz. Porque se fosse a luz, a pessoa pegava um LED, colocava no módulo ali e ficaria pegando a luz. Então, é a captação do calor e não do sol em si, de fato, né? Caraca, então funciona muito bem em qualquer local, né? Qualquer local vai dar certo isso aí. E para instalar é muito complexo, precisa de muita coisa, é gigante? Não, cara, nada disso. A gente costuma dizer que você instalar uma câmera dá mais trabalho do que você fazer um sistema fotovoltaico. É mesmo, cara? A parte mais difícil da instalação é subir
as placas para o telhado. E já era. Porque é muito pesado, mas tipo, é a única parte que é mais difícil. Depois a ligação elétrica. Exato, porque o módulo você vai ligar ele em série, né, no caso. Então é um módulo ligado no outro, já vem conector específico, que é o conector MC4, que nada mais é que um macho e um fêmea. Você vai crimpar, descascar o fio, crimpei o conector, liguei um no outro e pronto. Já era. Ligou em série, do último módulo você vai pegar 2 fios e ligar no inversor. Tá pronto o seu sistema fotovoltaico. A saída dela, vamos lá, então vamos pegar aqui o basicão. Subi as placas, coloquei no telhado, liguei elas em série, então tá ligada em série as placas lá. Mas vamos pegar um sistema que é uma placa só, fica mais fácil aqui. Uma placa só, não tá ligado em série não, tem uma placa só. Vai ter o rabicho lá de saída. A energia ela sai alternada ou sai contínua lá? Porque você falou de inversor, por que tem que colocar no inversor? Exato, também. O inversor tanto pela potência, né, quanto a corrente em si. A corrente que vem é CC e é passear, como é uma casa comum, né? Então ela vem corrente contínua mesmo. e paternada. Da então, hora. só faz essa troca para trocar para residencial, né? Só basicamente isso. Mas a solução também já vem pronta. Esse inversor também, quando a vem pessoa pronto. compra o sistema, ela Exato. compra completo. Placa. Exato. Hoje, quando a pessoa faz uma compra, ela faz uma produção da fábrica direto para o cliente final, né? Direto para os nossos condominiais. Então, o sistema já é completo. Não somente o módulo. Então, é módulo, inversor, estrutura, cabo, conector, todo o sistema de energia solar. Hoje, a Intelbras é uma marca que consegue entregar 100% da solução. Óbvio, tem outras marcas que trabalham, por exemplo, somente com o módulo, outros somente com o inversor, outros só a estrutura. A Intelbras ela entrega a solução por completo, desde o módulo até o cabeamento. Isso, ela entrega um kit completo. Normalmente, Exato. recentemente, a gente estava fazendo um orçamento e aí um cliente nos questionou, né? Ele falou, nossa, mas vocês vendem tudo isso? E aí a gente pegou e falou, a gente vende um pacote completo. O que é o pacote Exato. completo? É o módulo, o cabo, o sistema de clipagem, né? A estrutura do telhado. E aí quando o cara compra, sei lá, vou pegar um exemplo aqui do síndico lá. Ele vai ter que contratar alguém para poder instalar, ou ele vai lá no Mercado Livre e fala assim, sistema solar. Como eu falei, você pode ter que comprar para o Mercado Livre, mas a garantia da mão de obra isso ali, que é o cara, problema. Ele precisa ter o instalador para poder fazer o negócio Sim, da maneira com correta. certeza. Então, o caminho certo para o condomínio chegar na energia solar é primeiro encontrar uma empresa credenciada que faça essa instalação. Exato, Isso. exatamente isso. Óbvio, falou, é uma instalação simples, porém você tem que ter um mínimo de conhecimento de elétrica ali, né? Pelo menos um mínimo de conhecimento de elétrica. Porque além de você fazer a instalação, você tem que fazer a homologação do projeto junto com a concessionária. Enel, Cofab, enfim, independente da região que você está, né? Exatamente. Então não é somente instalar o produto, você tem que homologar esse produto junto à concessionária. Então você precisa ter um engenheiro ali para fazer a RT do projeto. RT, para quem não sabe, é assinatura do responsável técnico. E fazer a homologação com a concessionária. Então, sim, a instalação de fato é simples, uma pessoa consegue instalar comum, porém tem essas partes burocráticas, vamos dizer assim, Sim. de homologação junto com a concessionária. Que é para poder também controlar e colocar segurança no negócio. Porque Exato. Sim. a mesma coisa é o sistema de CFTV. Vamos pegar a câmera. Hoje tem no mercado diversos sistemas que você consegue comprar também pelo Mercado Livre. Aí você mesmo instala. Só que tem coisas que você precisa colocar uma empresa especializada para poder fazer. Porque você não vai conseguir colocar, nem sei se existe ainda, tá? Um DVR para funcionar e... Tá ligado? Você tem que ter algum especialista para poder pegar aquela tecnologia e utilizá-la da maneira correta e uma empresa homologada. Isso acontece muito com ar-condicionado. Sim. Isso acontece muito com esses equipamentos, porque tem o produto, mas você precisa ter a pessoa que instala para poder ter a garantia da fábrica. Exatamente. Que é o cara que foi treinado, tem o treinamento naquilo para poder fazer. Exatamente isso, exatamente isso. A gente está falando de investimento, cara. É. Energia solar é investimento. Você colocando um sistema hoje, está passando de uma redução de uma conta de 90% mais ou menos, né, Murilo? Exatamente, a redução ela cai. Porque assim, o que acontece em relação a ter uma revenda que faça a instalação ou algo do tipo. A instalação, a própria Intelbras ela dá garantia nos produtos, mas a instalação tem a sua própria garantia que vem da revenda. A revenda normalmente dá entre 6 meses a 1 ano de garantia, né? E aí a redução cai de 90% a 10%. Então vamos supor que o caso que a gente mais pega aqui, pessoas que gastam entre R$400 de energia, né, no mês. E aí esses R$400 cai para 60. Uma residência, vamos pegar uma Uma residência e gasta exatamente. 400 conto. 400 Quando contos. ele coloca o sistema solar, vai começar a pagar 60. 60, 50, que é o custo base de a taxa qualquer mínima que concessionária. chama, né? É, Isso. que é o da valor rua. de transmissão, né? O valor do cabeamento e Exatamente. transmissão. Isso, que é o valor que tem dos postes da rua e outra coisa lá que eu esqueci, é o... Retorno do fio B, Isso, que todo mundo exatamente. em 2022, quando saiu a lei, ficou a taxação do sol. Gente, não é o sol que está taxado.
é justamente esse retorno do FUB. Só pra gente dar uma passada rápida, né? Um exemplo, a minha casa ela consome 500 watts no mês. Eu coloquei um sistema para alimentar 800 watts no mês, um exemplo, tá? Então esse valor a mais, esse 300 watts a mais, ele é retornado para a concessionária. Então aí que tem a taxação do sol, é quando eu uso esse retorno do FUB, entendeu? Então minha casa de dia está consumindo 500 watts, mas ela está gerando 800 watts. Então esse excedente a mais eu posso tanto transferir para uma terceira conta minha, por exemplo, eu tenho 2 casas, uma casa própria e uma casa de aluguel. Perfeito. Eu posso tanto transferir esse excedente a mais para minha conta, ou deixar lá no banco lá da minha conta para ficar como se fosse um juros, um crédito em relação à minha conta de energia. Exatamente. Então, isso seria a taxação do sol, viu, gente? Não é o sol que está sendo taxado, e sim o retorno do FUB, tá? Porque a concessionária ela vai cobrar pelo cabo, pelo poste, pela infraestrutura que ela tem lá na rua. E isso é muito louco. Cara, tem como, assim, você falou de que sua casa consome 500 watts no mês. E aí você colocou um sistema que gera 800. Eu gero e já utilizo, ou eu gero essa energia, armazeno ela num banco de baterias e vou utilizando? Como é que funciona isso aí? Muito importante isso. Hoje, o solar tem 2 mundos, o on-grid e o off-grid. O on-grid é um cenário no qual você tem que fazer a homologação com a concessionária, que a gente está falando aqui, com uma Enel ou uma Cofab. Então, esse excedente a mais vai ser retornado para a concessionária, porque de noite não tem sol, então você não vai estar consumindo a energia do sol. Você vai estar, de fato, consumindo a energia da Enel. Então, esse crédito a mais que você gerou durante o dia, de noite você consome. E vai batendo na conta Sistema on-grid. On-grid, isso. Quando é um sistema off-grid, ele é totalmente independente. Então, ele tem um banco de baterias. Então, durante o dia, ele vai estar alimentando a sua casa, já jogando uma margem para a bateria, para estar carregando a bateria, e de noite você vai usar a energia da sua bateria. Porém, o sistema off-grid, ele é mais usado para autonomia, quando de fato não tem um ponto de energia lá, você não vai alimentar uma casa no sistema off-grid, porque financeiramente falando fica totalmente inviável. É um sistema mais caro. O off-grid ele foi desenvolvido para ser algo mais autônomo. Um exemplo, a Intelbras tem um plano, teve um evento, né, assim, um projeto lá para Amazonas, que era, se não me engano, era Energia Minha Casa, uma coisa assim. Era regiões muito extremas, onde as pessoas viviam do que plantavam, viviam do que caçava, e não tinha nenhuma rede de energia lá. Não tinha como passar um poste no meio da floresta. Então foi desenvolvido o sistema off-grid para alimentar coisas específicas, geladeira, iluminação. Então o off-grid é um sistema usado mais para autonomia e o on-grid seria mais para condominiais. Entendi. Está procurando uma economia de fato na conta. Então o off-grid seria para o cara que tem um motorhome e o on-grid é para residência. Exatamente. O off ele também vai entrar no exemplo que a gente vê bastante na alimentação de câmeras. Exato, Né? exatamente. Na alimentação de CFTV. Então o CFTV, até mesmo às vezes controle de acesso, ele entra muito com o off. Exato. Entendeu? Agora o on é mais para isso, casa, condomínio, porque é melhor. Esses dias um cliente ele veio pedir para mim fazer um orçamento para ele de off-grid para a casa dele. A primeira pergunta que a gente faz quando isso acontece: vai ter chuveiro? Parece que é besteira, mas vai ter chuveiro? Toda casa tem chuveiro. Né? Então, tem chuveiro? Você pretende colocar ar-condicionado? Porque todo mundo que coloca energia solar fala, eu vou colocar ar-condicionado mais pra frente. Exatamente. E aí a gente fala, se tem um chuveiro, já não compensa o off-grid. Porque Com um chuveiro. pegando o de off-grid, o off-grid tem uma tecnologia específica, cara. É como se fosse calcular um gerador. Um chuveiro, ele tem um pico de energia. Quando você liga o chuveiro, o consumo do chuveiro é muito alto. É muito alto. Sim. Então teria que ter uma porrada de módulos lá para atender somente um chuveiro. Então, financeiramente falando, não fica viável. Não fica viável. Você falou do CFTV, isso é muito importante para trazer para os condomínios, né? Sim. O que acontece muito hoje em condomínios é queda de energia. Óbvio que todo sistema CFTV possivelmente tem uma fonte ali, uma bateria interna para estar fazendo um backup ali ou um no-break. Você pensando em custo-benefício, em até mesmo design, valorização do imóvel, o que acontece hoje em dia? Muitos condomínios fazem isso. Ele pega o sistema on-grid para alimentar as residências, claro, né? Os apartamentos, as unidades lá e mais. Isso. E o off-grid fica somente para o CFTV. Porque ali você vai ter energia, é 100% de certeza que você vai ter energia. Porque de dia vai estar pelo sol, de noite pelas baterias. Então, mesmo que venha cair a energia do condomínio, o CFTV não vai parar em momento algum. Mas isso aí também é só um condomínio que tiver, sei lá, sem redundância não. Porque CFTV, primeiro, ele tem que estar ligado no gerador. Ele tem que ter um banco de baterias, ele já tem que ter um sistema de no-break lá, um sistema parrudo para poder alimentar. Então ele já tem a energia da concessionária.
ele já tem a energia do no break. E ele já tem a energia do gerador, cara. Exatamente. E aí colocar mais uma, fica com a redundância da redundância. Então, 4 redundâncias. O off-grid vem justamente para tirar o no-break do gerador. Isso, exatamente. Você vai ter somente o sem off-grid. Só isso. E isso funciona muito, então, para prédio antigo. Porque tem prédio antigo que não tem gerador atendendo a área comum. Exato. Sim. Tem esses prédios de 30, 40 anos, eles não foram concebidos com gerador. Então, tá aí, síndico, uma solução para você, caso o seu prédio seja antigo e você não tem gerador, uma solução para que você não fique sem CFTV, e aí eu já vou colocar também nesse meio jogo aí o portão, você colocar um sistema off-grid, porque ele já seria um banco de baterias, um no-break, um estabilizador também com certeza, porque a energia vai sair lindinha, limpa para você. Exatamente. E você tá economizando energia ainda, velho. Porra, brutal. Exatamente. Você vai ter custo algum, por exemplo, se for do no-break. Se tiver no-break lá, você vai ter o custo de consumo do no-break na energia. No off-grid, não. E pensando em condomínio também, você falou com condomínios antigos, que ainda não tem a parte de externo. Cara, a gente tem as arandelas hoje, que é o sistema off-grid, que são os produtos eu achei muito louco isso isso aí, cara. As arandelas e luminárias. Cara, hoje é o que mais sai pra mim é isso. Eu achei muito louco. As arandelas e luminárias para condomínio, cara. Porque você vai ter custo nenhum, a instalação é totalmente prática, é muito mais fácil instalar uma luminária solar do que uma lâmpada, né? Exatamente. E é pro mais resto da fácil. vida, né, E é cara? pro resto da vida, cara. E é o seguinte, a praticidade, porque você não tem que passar a fiação. Você Exato. não tem que fazer infraestrutura nenhuma, né, cara? Quebrar o chão, passar fiação lá, não, cara. Você tem um poste, colocou a luminária, show de bola. Mais Já nada. era. Mais nada. Tem muito umas que a gente vende bastante também, a 4.800, que tem a 1.600, né? E a 4.800. A 4.800 ela é muito boa porque tem como você controlar o tanto que ela vai fornecer de luz, vamos dizer assim. Porque enquanto de manhã ela não funciona. De manhã ela não vai funcionar por conta do sol, ela vai ficar recarregando ali. Então ela vai começar a funcionar a partir das 5 horas, das 6, que é quando já não tem mais sol, vamos dizer. E aí o que acontece? Com a 4.800 você consegue programar para enquanto não estiver passando ninguém, ela trabalhar com 40% da energia dela. Fica fraquinha. Isso. E aí quando alguém passa, ela bate 100% e fica por 20 segundos. Isso. Caraca, que da hora. Essa luminária, ela tem um sensor de fotocélula nela, né? Então, a partir do momento que a pessoa aproxima, ela acende automaticamente. Exatamente. E você pode programar ela, assim que a pessoa passou, depois de 2 minutos eu quero que ela apague. Também. Ou depois de 2 horas. Porque, pensando no cenário de condomínio, vamos dizer assim, às vezes o corredor é muito extenso. Então, você precisa que a pessoa passe e que a luz fique ligada por um tempo ainda. Então, você pode programar a duração dela de uso em si. Muito louco, velho. Muito louco. Evoluiu bastante o sistema solar, fico feliz, espero que continue assim. E que daqui, a gente está gravando isso aqui em 2024, em 2026, 2027, a maioria dos condomínios tenha, por quê? Eu vou ajudar demais. Meio ambiente, conta de energia, condomínio vai ter segurança, vai poder trabalhar, não vai precisar ter tanto gerador para poder alimentar. Exatamente. Eu acho que é o canal mesmo, cara. Porque o gerador em si ele tem um custo de gasolina, de combustível em si, né? Sim. Com o solar você não vai ter isso. Você vai ter mesmo um custo inicial dos produtos e mais nada. E já era, e depois ele se paga. Exatamente. You win. Perfect. Vocês têm esse cálculo aí? Antigamente tinha um cálculo, né? Que o sistema se pagava em, sei lá, 5 anos, 6 Exato. anos. Se for um sistema on-grid, o Murilo está muito mais à parte do que eu em relação a isso, né? Eu atuo como supervisor aqui na Belfone, o Murilo fica mais no tratamento de leads ali, enfim, dimensionamento de projetos, assim como eu. Um exemplo que eu te dá muito. A pessoa gasta R$400 de energia. Ela colocou o sistema off-grid, o sistema on-grid, perdão. No próximo mês, a conta dela vai vir com R$50, R$60, né? A taxa mínima. O valor que ela pagava de conta de energia, ela só vai transferir para um financiamento dela. Então, em relação ao investimento dela, ela vai acabar praticamente investindo nada. Ela só vai estar trocando o gasto dela. Antes ela pagava R$400 de energia, em vez de estar pagando na energia dela, vai estar pagando no financiamento. Exatamente. Então, cerca de 2 anos, 3 anos mais ou menos, o sistema se pagou já, né, Bruno? Que assim, eu vou falar um depende aqui, porque quanto mais caro você paga hoje em energia, mais rápido você tem um retorno. Perfeito. Quanto mais barato, um pouco mais demorado fica. Se você gasta R$400, dentro de 3 a 4 anos você paga o sistema. Já pagou, já tá pago. E aí a partir dali, então vamos dizer, a partir do 5º ano você já começa a ver o seu lucro. Se você gasta, hoje, R$1.000, em 2, 3 anos. Então você já vê que cai 2 anos aí. Entendeu? Exato. Então um condomínio, como é que funciona? Quando o condomínio é ao ar livre, o estacionamento é ao ar livre, a gente tem um sistema de carport. Sim. Que é o quê? A gente meio que vai utilizar o estacionamento para colocar as placas, e aí as placas seria o teto onde vai ficar o carro. Beleza. Entendeu? É o carport que a gente usa. E aí,
no condomínio, você vai perguntar pra mim, vai dar pra suprir toda a energia do condomínio? Depende, velho. Vai dar pra reduzir. É. Depende muito do espaço que você tem. Reduzindo, num condomínio, mais ou menos ali em 2 anos você já vai ter se pagado todinho esse sistema de energia solar que você colocou. E depende do condomínio também. Isso é muito mais voltado para o condomínio residencial. Por quê? Exatamente. Quando a gente vai para um condomínio comercial, que você tem um sistema geral de água, assim, uma CAG, Central de Água Gelada, é o sistema que mais consome energia. Ele consome 80% de energia do prédio. Eu acho que vai precisar de um sistema muito grande. E nem sempre esse condomínio comercial vai ter essa área toda para poder suprir a energia de um chiller. Então é o que você falou, depende, né? Depende. Porque assim, se tiver uma área boa, por exemplo, se ele gasta, vamos colocar ali o caso dele 100% de energia elétrica. Beleza, vai colocar o sistema ali, pode ser que caia para 70% ou 60%. Só que aí tem que ver a área, tem que ver como é que é a parte lá em cima, né, no terraço, do prédio, vai ter que ver como o estacionamento, se tem um espaço para fazer o carport, porque se o estacionamento for subsolo, o carport já não vai ter como existir nesse projeto, entendeu? Então tem tudo isso. Como é que falou, tipo assim, nesse caso, quando a pessoa tem um alto consumo e não tem uma área útil, o que é recomendado fazer? Um sistema à parte, por exemplo. Ele contrata, ou compra, na verdade, ou aluga um terreno totalmente solo, coloca as placas lá e só transfere o que aquela área está consumindo para o condomínio, né? Exatamente. Porque é possível fazer isso sim, a transferência de consumo. Por exemplo, estou aqui na Belfone Matriz, quero alimentar aqui, porém não tem espaço. Porém, a Belfone Mauá tem espaço para fazer. Então, eu coloco todo o meu sistema de energia solar lá em Mauá, porém eu transfiro os dados que foi consumido aqui para a Belfone. Da hora. Exatamente. Então, é possível sim fazer isso. Não é porque não tem espaço que a gente não vai conseguir atender. A gente tem que ver com o cliente final se ele consegue fazer uma alocação de algum terreno para fazer um sistema solo e fazer, vamos dizer assim, né, uma usina de energia solar. Vai criar uma mini usina, né? Uma mini usina, no caso, para ele. Exato, exatamente isso. Muito louco, muito louco. Murilo, obrigado, irmão. Da hora, cara. Obrigado. Obrigado, gente. Irmão, obrigado. Satisfação. Manutencista, eu espero que você tenha gostado. Se por acaso você ficou com alguma dúvida sobre o sistema solar, cara, eu acho que você matou as principais, mas ainda assim, se ficou com alguma coisa, deixa aqui no campo de comentários. Não esquece de compartilhar, manda esse vídeo para o maior número de pessoas possível. Eu tenho certeza que você queria saber mais sobre esse sistema. Com certeza tem outro amigo aí também que quer conhecer um pouco mais sobre isso. Até mais. Um abraço. Até a próxima aí. Fui!